Loudun, França. O ano era 1632. No silêncio da madrugada, Jeanne despertou abruptamente de seu sono profundo ao perceber a presença de um homem parado sobre seu tapete. O estranho misterioso, com lágrimas nos olhos, suplicava para que ela rezasse com ele. Tomada pelo pavor, Jeanne se desculpou e correu em busca de outra freira, que, no entanto, não viu absolutamente nada. Mas, durante toda a noite, as duas foram atormentadas por sussurros enigmáticos que pareciam vir do nada. Nos dias que se seguiram, Jeanne começou a ver a aparição também durante o dia. Em alguns momentos ele pedia suas orações. Em outros, sussurrava palavras profanas ao seu ouvido. Um arrepio percorreu sua pele, e uma estranha sensação tomou conta de seus ossos. Não demorou muito para que outras freiras do convento das Ursulinas de Loudun apresentassem os mesmos sinais perturbadores. Seus corações aceleravam, o sangue fervia em suas veias, e alucinações tomavam conta de suas mentes. Vozes invisíveis as instigavam a cometer atos impuros. Nenhuma penitência ou autoflagelação parecia ser suficiente para afastar aqueles tormentos. Convencido de que estavam possuídas, o confessor das freiras iniciou rituais de exorcismo, aspergindo água benta sobre elas e entoando orações. As religiosas reagiam com gritos lancinantes, gemidos estranhos, e se contorciam em posições obscenas, como se algo sombrio estivesse tomando o controle de seus corpos. Em nome de Deus, o sacerdote exigiu saber quem havia lançado tal maldição sobre as servas do Senhor. Foi então que os olhos de uma das freiras reviraram para dentro da cabeça, e uma voz gutural, que não era a sua, ecoou pelo recinto: Urbain Grandier. O nome do acusado ressoou como uma sentença. O padre Urbain Grandier, membro do próprio clero, havia sido denunciado. Desde que fora nomeado pároco da igreja de Saint-Pierre-du-Marché, em 1617, na pequena cidade de Loudun, Grandier havia causado um verdadeiro alvoroço. Dono de uma aparência cativante, intelecto afiado e grande influência, logo se tornou conhecido por sua postura ousada e controversa. Apesar do voto de celibato exigido pela igreja, Grandier manteve discretos relacionamentos amorosos com diversas mulheres da cidade, manchando sua reputação e despertando inveja e rancor entre seus pares. Agora, ele se via no centro de uma acusação macabra, onde o sobrenatural e o desejo de vingança se misturavam em um dos casos mais enigmáticos da história da França. Grandier era um homem astuto e perspicaz, conhecido por sua habilidade em criticar aqueles que discordavam dele na cidade. Alguns suspeitavam que ele simpatizava com os huguenotes, cristãos protestantes que defendiam a fé devota como a essência da vida religiosa, em oposição aos elaborados rituais do catolicismo romano. Em meio à disputa contínua pelo poder entre as diferentes correntes religiosas, Grandier se viu no centro do conflito. Suas atitudes políticas e envolvimentos amorosos escandalosos lhe renderam muitos inimigos, alimentando ainda mais as tensões. Enquanto isso, em 1626, foi fundado nos arredores de Loudun um convento da Ordem das Ursulinas. O local rapidamente se tornou um destino comum para jovens de famílias nobres que não tinham condições de oferecer um dote ou que, por outros motivos, não podiam se casar. Em um ambiente austero e repleto de restrições, uma das poucas distrações das freiras era comentar sobre a vida dos moradores da cidade, e nenhum assunto despertava tanto interesse quanto o polêmico padre Grandier. Quando a primeira prioresa do convento faleceu em 1627, uma nova superiora assumiu, Jeanne des Anges. Enviada ao convento devido à sua aparência pouco atraente e a uma corcunda que reduzia suas chances de casamento, Jeanne era uma mulher ambiciosa, que manipulou e mentiu para conquistar o posto de madre superiora. Apesar de o convento ser dirigido por mulheres, as freiras ainda precisavam se confessar com um sacerdote. Jeanne parecia nutrir uma obsessão pelo padre Grandier e insistiu para que ele fosse designado capelão do convento. Contudo, ele recusou. Algumas versões dizem que Grandier chegou a demonstrar interesse pelo cargo, mas devido à sua reputação controversa, foi considerado inadequado para ser o confessor das jovens e castas servas de Cristo. Assim, o escolhido foi o padre Mignon,
um religioso respeitado por sua conduta. Em 1630, os opositores de Grandier conseguiram levantar acusações formais de conduta imoral contra ele. Um de seus maiores desafetos, o bispo de Poitiers, o declarou culpado. No entanto, graças às suas conexões com figuras influentes da política, Grandier foi reintegrado ao cargo dentro de um ano. Pouco tempo depois, Loudun foi assolada por uma epidemia de tifo. Para conter a propagação da doença, o convento e outras áreas da cidade foram isoladas. A peste durou cerca de 6 meses, mas deixou para trás um rastro de medo, paranoia e problemas de saúde mental entre a população. Àquela altura, Jeanne já era prioresa há 5 anos, liderando um grupo de 17 freiras, cuja idade média era de 25 anos. Durante todo esse tempo, ela guardara ressentimento pelo fato de Grandier não ser o confessor do convento. A partir desse sentimento, ela começou a relatar visões e experiências perturbadoras. Seja por alucinações reais ou mentiras intencionais, ela confessou ao padre Mignon que estava sendo assombrada por Grandier. Mignon, que já nutria aversão pelo sacerdote, viu nessa história uma oportunidade e, junto de seu assistente, padre Barre, transformou a situação em uma arma contra Grandier. Mais tarde, algumas freiras afirmariam que o próprio padre Mignon as havia pressionado a acreditar que estavam possuídas. Há indícios de que o bispo de Poitiers tenha conspirado com Mignon para convencer as freiras a afirmar que Grandier as havia enfeitiçado. A verdade, no entanto, se perdeu com o tempo. Os relatos de possessão demoníaca se espalharam rapidamente entre as freiras, e logo grande parte do convento estava tomada por surtos incontroláveis. As religiosas manifestavam convulsões, afirmavam ser agredidas por entidades invisíveis e apresentavam estranhas erupções na pele. Curiosamente, algumas demonstraram habilidades incomuns, como falar línguas estrangeiras ou exibir força sobre-humana. O padre Mignon iniciou sessões de exorcismo no convento. Quando aspergidas com água benta ou submetidas a orações, as freiras reagiam de maneira violenta, torcendo seus corpos em posições anormais, proferindo blasfêmias com vozes profundas e até fazendo propostas indecentes aos sacerdotes. Durante os rituais, algumas delas nomearam os demônios que supostamente as possuíam. Outras, especialmente Jeanne, declararam que Grandier era o responsável por sua desgraça. Segundo elas, ele havia seduzido as freiras e praticava feitiçaria, utilizando artes obscuras para atormentá-las. No início, Grandier não levou a sério as acusações feitas pelas freiras, chegando até a zombar delas. Para ele, tudo não passava de um absurdo sem fundamento. No entanto, a lei de bruxaria de 1604 estabelecia a pena de morte para aqueles condenados por feitiçaria, pacto com o diabo ou práticas ocultas. À medida que as alegações continuavam a se espalhar, Grandier percebeu a gravidade da situação e começou a preparar sua defesa. Ele escreveu ao arcebispo de Bordeaux, que, por sua vez, enviou seu médico pessoal para examinar as freiras envolvidas. O especialista concluiu que não havia qualquer indício real de possessão demoníaca. Em março de 1633, o arcebispo ordenou a suspensão imediata dos exorcismos e colocou o convento sob intervenção. Com isso, a agitação diminuiu temporariamente. No entanto, antes do fim do ano, a histeria voltou com força total. O caso acabou chamando a atenção do cardeal Richelieu, figura poderosa tanto na Igreja Católica quanto no governo do rei Luís XIII. Richelieu já havia se desentendido com Grandier no passado devido a disputas relacionadas aos huguenotes. Em novembro de 1633, ele nomeou um de seus aliados políticos, Jean de Laubardemont, para chefiar uma comissão encarregada de investigar as acusações contra Grandier. Para evitar qualquer chance de fuga, Grandier foi imediatamente detido e levado ao castelo de Angers, onde ficou preso. Enquanto isso, os exorcismos foram retomados, mas dessa vez com um detalhe sinistro. Em vez de serem realizados dentro do convento, as cerimônias passaram a ocorrer publicamente. Além dos padres Mignon e Barre, outros 2 clérigos especializados em exorcismo, Padre Tranquille e Padre Lactance, juntaram-se ao ritual. O espetáculo atraiu enormes multidões.
chegando a reunir até 7.000 espectadores ansiosos para testemunhar os supostos eventos sobrenaturais. O comportamento perturbador das freiras, que se contorciam de maneira sensual e gritavam obscenidades, acabou transformando a opinião pública contra Grandier. Além disso, os exorcismos foram tão impactantes que muitos moradores da cidade acabaram abandonando o protestantismo e se convertendo ao catolicismo. Enquanto os rituais ocorriam, a comissão de investigação trabalhava para reunir mais acusações contra Grandier. Ele foi forçado a assinar declarações, e documentos comprometedores foram levados por Laubardemont até a Corte Real em Paris. Além disso, qualquer carta ou petição enviada por seus defensores era interceptada e destruída. Em maio de 1634, Laubardemont retornou a Loudun com um decreto oficial do Conselho Real, que ampliava seus poderes e proibia qualquer interferência do parlamento ou de outras instâncias no caso. Além disso, qualquer tentativa de apelação foi banida, sob risco de pesadas penalidades. Diante desse cenário de perseguição, muitos dos apoiadores de Grandier fugiram da França temendo que fossem acusados de cumplicidade com bruxaria. Durante o julgamento, um documento supostamente firmado entre Grandier e o próprio diabo foi apresentado como evidência. O alegado pacto teria sido roubado do gabinete de Lúcifer por um dos demônios atormentadores. O texto, escrito de trás para frente e em latim, supostamente continha os deveres de Grandier para com as forças malignas e os benefícios que ele receberia em troca. O documento era assinado por Satanás, Belzebu, Lúcifer, Elimi, Leviatã e Astarote, além de conter a marca do chefe do inferno e seus príncipes infernais. Diante da gravidade da situação, algumas das freiras começaram a recuar em seus testemunhos. Jeanne des Anges, uma das principais acusadoras, tentou se retratar publicamente, chegando a comparecer ao tribunal com um laço no pescoço, ameaçando se enforcar caso não permitissem que ela voltasse atrás em suas declarações. Apesar das inconsistências, 72 testemunhas prestaram depoimentos contra Grandier. O tribunal ignorou qualquer possibilidade de defesa, e em 18 de agosto de 1634, a Comissão Real declarou Grandier culpado de feitiçaria e de lançar maldições que resultaram na possessão das freiras ursulinas. Sua sentença foi a morte na fogueira. Antes da execução, Grandier foi brutalmente torturado para que revelasse os nomes de supostos cúmplices. Mesmo após terem quebrado suas pernas, ele se recusou a incriminar qualquer outra pessoa. Embora tenha admitido sua conduta moral questionável no passado, reafirmou sua inocência em relação às acusações de feitiçaria e pacto demoníaco. Normalmente, os condenados tinham o direito de fazer uma última declaração, e em alguns casos, eram estrangulados antes de serem queimados como um ato de misericórdia. No entanto, Grandier não teve essa sorte. Seu destino foi selado de forma cruel, e sua história se tornou um dos episódios mais infames da caça às bruxas na França. No entanto, Grandier não teve o privilégio de uma morte rápida e misericordiosa. Assim que foi levado ao cadafalso, os frades o encharcaram com água benta, impedindo-o de proferir suas últimas palavras. Além disso, o padre Lactance acendeu a fogueira antes que o carrasco pudesse estrangulá-lo, forçando-o a enfrentar uma morte agonizante nas chamas. Mesmo assim, Grandier conseguiu lançar sua última maldição. Enquanto o fogo consumia seu corpo, ele teria dito ao padre Lactance que este compareceria diante de Deus dentro de 30 dias. A profecia se concretizou. Menos de um mês depois, Lactance faleceu. Curiosamente, a morte de Grandier pareceu desencadear um efeito sombrio sobre muitos dos envolvidos no julgamento. Em um período de 5 anos, o padre Tranquille, o juiz Louis Chauvet e o médico Manoury, conhecido por sua conduta fraudulenta, sucumbiram à loucura e morreram em delírio. O padre Barre, por sua vez, foi expulso da igreja depois de conspirar para incriminar falsamente um sacerdote de estupro no altar. Pouco depois da execução de Grandier, o padre Jean-Joseph Surin foi enviado a Loudun para continuar os exorcismos. Jeanne des Anges, uma das principais figuras da acusação, oscilava entre afirmar que ainda estava possuída e admitir que havia mentido. O padre Surin tentou exorcizá-la,
mas, segundo relatos, acabou sendo ele próprio tomado por demônios. A possessão teria arruinado sua saúde mental e física. Ele entrou em um estado de profundo declínio, tornando-se incapaz de andar, vestir-se, alimentar-se ou sequer ler e escrever. Em certo momento tentou tirar a própria vida, mas foi resgatado e levado ao colégio jesuíta de Saint, onde recebeu cuidados até se recuperar gradualmente. Enquanto isso, Jeanne des Anges emergia como uma figura de destaque. Alegando ter sido curada por intervenção divina, viajou por toda a França, exibindo o que dizia ser uma prova milagrosa de sua libertação demoníaca. Os nomes de Jesus, Maria, José e São Francisco de Sales marcados de forma indelével em sua mão esquerda. Os exorcismos em Loudun continuaram até 1637, 3 anos após a morte de Grandier. O espetáculo havia se transformado em um verdadeiro evento público, atraindo multidões ansiosas para testemunhar os rituais, que ocorriam 2 vezes por dia, exceto aos domingos. No entanto, quando o cardeal Richelieu decidiu cortar o financiamento para essas cerimônias, os exorcismos finalmente chegaram ao fim. O caso de Urbain Grandier permanece um dos episódios mais sombrios e controversos da história da Inquisição. Foi bruxaria, histeria coletiva ou um jogo de interesses políticos? O que realmente aconteceu nas possessões de Loudun ainda levanta debates até hoje.